Primeira Epístola de João, no capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cheguei agoniado, mas quando passei pelas portas, eu senti uma brisa suave do Espírito Santo de Deus. Verso 14. Todos encontraram? Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Olha só, jovens. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Se assentam, por favor, deixam as Bíblias abertas. E eu já creio que em toda a oração que foi feita por parte da igreja, amém? A igreja pertence a Cristo. Eu só peço a sua atenção por alguns minutos. Na semana profética, eu vou falar algo muito importante para a igreja contemporânea, para essa igreja atual. O apóstolo João, ele foi responsável pelo quarto evangelho e por essas 3 epístolas gerais que antecedem ao livro de Apocalipse, também escrito por ele. O apóstolo João, ele é considerado como um dos apóstolos originais. Por qual motivo? Ele presenciou a carreira ministerial de Jesus, desde o momento do batismo até a ascensão, até ele ser levado ao Pai. Segundo a história, o apóstolo João, no final da sua vida, ele foi exilado à ilha de Patmos, no mar de Egeu. E por que isto ocorreu? Por causa da segunda perseguição promovida pelo Império Romano. A primeira perseguição se deu com Nero, 64 pós-Cristo. O segundo foi por Domiciano, filho de Vespasiano. Essa segunda perseguição foi tão cruel, que este imperador, ele não respeitou classes sociais, mas todas as pessoas que se declaravam cristãs eram mortas. Por qual motivo? Porque nós cremos e devemos viver uma modalidade de vida metafísica, ou seja, o nosso Deus é metafísico, ele é espírito, ele é sobrenatural. E como o Império Romano era pagão, politeísta, os deuses, eles precisavam ver, precisavam tocar. E para o Império Romano, o cristianismo era ateu, porque não se podia ver, tatear Deus. Muitas pessoas foram mortas, crianças, mulheres, homens. Muitas pessoas foram comidas por feras. Muitas pessoas foram feitas tochas humanas para esses homens. Entenda o que eu vou dizer, igreja. O evangelho, ele é marcado por sangue, e ele se iniciou no Calvário pelo sangue do Cordeiro Santo. E o início da igreja foi através de sangue.
que João, ele foi exilado por causa desse cristianismo. Ele já era velho. Após Domiciano, o próximo imperador foi Nerva. Ele foi mais benevolente, foi mais bondoso, e ele anistiou alguns cristãos. E nessa leva estava o apóstolo João. João foi viver em Éfeso. E Éfeso, ele ali começa a ser bispo da igreja local. Não da igreja como é hoje, Assembleia de Deus Madureira, Belém ou Formosa em Cristo, uma igreja denominacional em si, mas reuniões de pessoas, eclesia. As pessoas se reuniam e ali formavam uma igreja mística, uma igreja corpórea, sobrenatural, porque era uma época diferente. Mas preste atenção, por favor. Olha o que João fala: já é a última hora. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas 120 pessoas, e os demais pensavam que Pedro e companhia estavam embriagados, porque eles estavam sentados, orando e falando de línguas que as pessoas conseguiam interpretar em seus próprios idiomas. Pedro se levanta e começa o maior sermão evangelístico de toda a história. E Pedro fala assim: o que está se cumprindo é o que Joel profetizou: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Desde Pentecoste, que significa Pentecosto no grego, 50º, esta festa judaica, nós vivemos os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Nós vivemos a plenitude da graça. Gálatas 4:4, Deus se humanizou na pessoa de Cristo, se fez carne, habitou entre nós, se entregou para que nós tivéssemos a salvação. Últimos dias. Esta mensagem é para nós. Embora João, ele escreve à igreja local, às pessoas locais, ele não tinha em mente que ele estava escrevendo para nós, que ele estava sendo inspirado para nós. O apóstolo João, ele queria alertar apenas os irmãos da igreja da Ásia Menor, mas ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para alcançar o senhor, a senhora, os jovens que me ouvem hoje. As palavras do apóstolo João são escatológicas. O que é escatologia? Escatom os últimos acontecimentos. Logia, estudo, o estudo dos últimos acontecimentos. Ou seja, João está dizendo assim, eu estou levando uma palavra profética para a igreja da última hora. Preste atenção. Minha mãe tem 56 anos de idade, mais de 50 anos servindo a Cristo. Talvez você esteja nessa situação. Quanto tempo você serve a Cristo? 1 ano? 2? 5? 10? 50? E talvez as pessoas olhem para você e dizem assim: mas você está esperando esse Jesus? Você está guardando essa promessa? Isso vai arder no teu coração. Sabe por quê, meu querido e minha querida? É como se fosse uma piscina. São os últimos 10 metros. É como se fosse uma corrida. A faixa de chegada está logo à frente. Esta é a última hora. Então você vai ser avivado, despertado pela palavra. Quem João adverte?
pais, mães, avós, filhos, filhas. Olha o carinho de João, olha o zelo de João. É como fosse o pastor João Batista agora, escrevendo, pastor, desde o mais velho até o mais novo. A preocupação do apóstolo é geral. Por qual motivo João, ele alerta aqueles irmãos? Por causa do anticristo. Ele diz assim, filhinhos, é já a última hora, e como visto que vem o anticristo. Quem é o anticristo? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 1 até o verso 3, diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Não é momento de abalar, igreja. Não é momento de bambear tão facilmente, quer por profecias ou quer por palavras. Olha que interessante, quer por carta supostamente vinda de nós, os apóstolos, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo, ele a primeira característica dele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como nós. Não é um ser celestial, não é um anjo. Será um homem, 2 braços, 2 pernas, uma boca, mente, coração, igualzinho a nós, carne, ossos, órgãos. Então, o anticristo será uma pessoa. E aí, escreve assim, verso 4: este, quem? O anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O anticristo será um homem, uma pessoa. E que Paulo está nos alertando acerca do anticristo? Ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Não é contra o cristianismo que o anticristo vai se opor. Ele vai se opor contra todas as religiões. No texto original, esse Deus é com letra minúscula. O que Paulo está dizendo? O anticristo, ele vai se opor a todo tipo de divindade. Cristianismo, o Estado Islâmico, o Espiritismo. Por qual motivo? Ele vai se colocar no lugar de Deus. Ele vai se centralizar como Deus. Ele vai exigir a adoração como Deus. Parece, igreja, que isso é tão surreal, parece que isso é tão utópico, e vocês podem me olhar e dizer assim: é impossível isso acontecer comigo. Mas quando João escreve, ele escreve às igrejas, não aos ímpios. Essa advertência é para as igrejas e não para os ímpios. Galério, o imperador de 298 depois de Cristo, ele pensava o seguinte: há uma só moeda em Roma, há um só governo, então tem que existir uma só religião. E esse imperador fez isto através da força, matando os cristãos. O anticristo não vai ser isto. Ele vai ser uma pessoa carismática, pregoando a paz. Ele vai ser aquela pessoa que vai ser querida. Ele vai surpreender muitas pessoas. Então a segunda característica do anticristo: ele vai exigir adoração, porque ele vai se colocar como Deus. Não só para o cristianismo, ele vai unir todas as religiões em si. Paulo continua falando, verso 9 e 10, em 2 Tessalonicenses: a vinda desse perverso, olha que interessante, igreja, isso aqui é forte, hein? A vinda desse perverso, desse homem, será
segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Terceira característica do anticristo: Satanás vai enviá-lo. Quem vai enviar este homem à terra é Satanás. Agora, igreja, é algo que nós, ainda mais os jovens, tem que prestar bem atenção, jovens, porque quando a pessoa se firma no evangelho, ainda mais no evangelho de 90, 96, olha que fala aqui, que ele vai vir com todo o poder, sinais e com maravilhas enganadoras. O anticristo vai fazer sinais, o anticristo vai operar milagres, o anticristo, pode olhar na tua Bíblia, vai fazer maravilhas. Paulo fala que o diabo pode até se figurar como um anjo de luz. O anticristo, ele vai operar, pastor, mas tantos sinais, tantas maravilhas, ele vai fazer tantas proezas, que as pessoas vão olhar e vão falar assim: é Deus? Por qual motivo? Três gerações foram um fiasco na Bíblia. Primeira geração que foi um fiasco, geração de Moisés. Pode ler lá. Deus, ele mata todos. A geração que mais ocorreu milagres por parte de Deus. Até o mar se abriu diante dos judeus. A segunda geração que foi um fiasco, geração dos profetas Elias e Eliseu. Esses homens fizeram, pelo poder de Deus, mas tantos sinais, mas tantas maravilhas, mas foi na época do pior rei de Israel, Acabe, maior momento de imoralidade, porque ele é influenciado por Jezabel. E a terceira geração que foi um fiasco, geração de Jesus. Jesus operou tantos sinais, tantas maravilhas, operou tantas coisas. Paralítico andou, cego viu, mudo falou, os demônios saíram gritando, andou sobre o mar, e as pessoas crucificaram Jesus. Nós precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos entender por qual motivo nós servimos a Deus. Nós precisamos entender, despertar isto. Buscamos a Deus por causa dos sinais, ou porque nós o amamos? Porque nós o queremos? Porque nós o desejamos? Porque o anticristo vai enganar as pessoas? Porque ele vai atrair as pessoas pelos sinais. A Bíblia fala isto. E o que vai acontecer? Ele fará uso de todo engano para tirar as pessoas da verdade. O que é anticristo? Anticontrário. Cristo é do grego, significa salvador, libertador, do hebraico Mexia. Então ele vai ser anti o Cristo, anti o nosso Salvador. Em outras palavras, a palavra, João define Cristo como Logos, no primeiro capítulo, no verso 1 de seu livro. O que significa Logos? A palavra. Anticristo, contrário à palavra, contrário aos valores de Deus. O anticristo, ele vai atrair as pessoas por sinais, para que elas sejam influenciadas e serem contra a verdade de Deus. O que é mais surpreendente é o que João fala neste momento. Ele fala assim: filhinhos, é já a última hora, e como visto que vem o anticristo, também agora
Pode até riscar isso na sua Bíblia. Muitos se têm feito anticristo. João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ou seja, Jesus testifica de João Batista. João Batista preparou o caminho para Jesus. Ele pavimentou a rua, a estrada para a vida de Jesus. Quando Jesus chega, João fala assim: olha lá, olha lá, o cordeiro do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, é aquele. João, ele testificava de Jesus: arrependei-vos, convertei-vos, hipócritas, fariseus mentirosos, se convertam, porque vai vir um que vai tirar o pecado. Quando Jesus chega, é aquele. Quem? Que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. O maior profeta do Antigo Testamento, Jesus fala dele, ele é o maior. O maior profeta diz assim: eu não sou digno nem de batizar Jesus, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Perguntaram para João Batista: quem és tu? Não, eu não sou o Cristo. Quem és tu? Não, eu não sou Elias, considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Quem és tu? Eu não sou o profeta. Quem és tu? Eu sou apenas uma voz. Nessa noite, nessa semana profética, eu venho apenas com uma voz para dizer assim para a igreja: está chegando a hora, é o último momento, é os últimos metros. Jesus está às portas. Está chegando, igreja. Vai acabar choro, angústia, tristeza, privações, nervoso, raiva interna, problemas. Vai se encerrar. Porque se tem algo que eu posso pregar com segurança, é que aquele Jesus que foi crucificado era o Cristo, e que ele vai retornar para arrebatar a igreja. Meu Deus do céu. Mas o que vai acontecer antes da vinda de Jesus? Esses anticristos, quem são esses anticristos? Não é uma fumaça, igreja. Não é uma energia. Não é um espírito, não é encosto. Porque como que as pessoas estão colocando encosto? Tem até encosto dentro da panela. Esses anticristos são pessoas, homens e mulheres. Esses homens, essas mulheres, anticristos, pode olhar, está no plural. Esses homens, essas mulheres, eles vão pavimentar a vinda do anticristo. Eles vão funcionar como João Batista funcionou para Jesus. Então, os anticristos estão pavimentando a chegada do anticristo. Os anticristos estão preparando a chegada deste homem. Olhe para mim. Eu quero que vocês me entendam. Eu prego com amor, igreja. Eu prego como se fosse a última pregação. Porque eu vivo o Evangelho. Eu respiro o Evangelho, eu dou a minha vida pelo Evangelho. Eu sou jovem como pastor, mas o meu maior desejo é que a igreja seja arrebatada e que você seja arrebatado junto comigo. É momento de despertar, é momento de acordar. Jesus está voltando. De que forma que eles vão preparar o caminho para o anticristo? Acabando com os valores cristãos. O mundo está se relativizando. Os valores, eu não estou falando de usos e costumes, pelo amor de Deus. Passamos dessa fase, igreja. Teve uma época da igreja, pastor João, que era obrigado a usar o chapéu. Tinha até uma chapelaria, ficava um obreiro só pegando o chapéu, época do meu avô.
Meu avô chegava, não sei se tem alguns irmãos da época do chapéu, da Assembleia de Deus. Meu avô chegava, tinha que tirar o chapéu, já tinha um obreiro, só para colocar o chapéu. Quem não usava o chapéu ia para o inferno. As mulheres não poderiam usar calças, assistir televisões. Meu Deus, não estou falando isto. Eu estou falando de valores bíblicos. Valores que estão na Bíblia. O exemplo, a família. Estão querendo acabar com a família. Deixa eu falar algo para você. Você quer receber uma profecia? Ouça a voz desse menino. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão do teu esposo. Não abra mão da tua esposa. Não abra mão dos teus filhos. Porque o casamento foi constituído por Deus lá no Éden. Quando Deus olha para Adão e Eva, é palavra de Deus dizendo: por isso deixará o homem, o teu pai e tua mãe, e vai se juntar a uma só mulher e farão uma só carne. Casamento, o casamento bíblico está sendo gravado. O casamento bíblico é heterossexual. O casamento bíblico é monogâmico, um homem e uma mulher. E o casamento bíblico é vitalício. Casou, é até a morte que separe. Isso que é um casamento bíblico, não podemos mudar. Mas pastor, eu escolhi errado. Deus tem problema? Agora Deus é culpado? Ama essa pessoa. É mais fácil se divorciar, deixar que ela vá embora para Satanás? Ou é mais fácil você orar, colocar a boca no pó e dizer: converta o meu esposo, converte a minha esposa, converta os meus filhos? Isto é família bíblica. Não vamos abrir mão das famílias. Eles querem relativizar divórcios atrás de divórcios. Hoje casa, amanhã descasas. Esses atores da Rede Globo de televisão não têm compromisso nenhum com Deus. Eles casam porque é coisa de pele. Usa hoje, descarta amanhã. Nós não, temos um compromisso com Deus. Primeira coisa que eles querem relativizar, pastor, é o casamento para a destruição das famílias. Segunda coisa que eles querem relativizar, e nós não podemos abrir mão: os anticristos estão preparando. Não é o mundo, é a igreja. A igreja está se relativizando. Ideologia de gênero. O que consiste ideologia de gênero? Não nasce menino e menina. Nasce uma criança, livre para poder escolher o que ela quer ser. Como a criança tivesse a capacidade plena de discernir isto. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala: varão, macho, varoa, mulher. Deus determinou isto, Deus criou isto. A biologia, a natureza, eles querem colocar a ideologia de gênero nas escolas. Quem é professor está me ouvindo? Eles tentaram colocar no MEC, goela abaixo. O cristianismo se levantou e falou: não, nasce homem e nasce mulher, e nós não podemos abrir mão. Querem relativizar, querem fazer o quê? Destruir nossos filhos e nossas filhas. Mas eu proclamo em nome de Jesus: nossos filhos e nossas filhas pertencem ao Senhor Jesus. Nossos filhos e nossas filhas pertencem ao Senhor Jesus. Agora apareceu uma pastora luterana no Congresso para defender o aborto. Ela diz que é bacharel pela Batista, diz que é pastora e que a Bíblia não fala contra o aborto. O Fernando está agora fazendo faculdade na Batista. Eu sou da linhagem pentecostal e tradicional, mas nós nos unimos em prol do Evangelho. Porque não é denominação, é amor a Deus e ao próximo.
E essa mulher se levantou dizendo que no livro de Êxodo, capítulo 21, Números, capítulo 5, em 1 Coríntios 15, são passagens que o aborto é natural. O aborto nada mais é que um assassinato. Você que é pai e mãe como eu sou, desde o momento que a minha esposa falou assim, estou grávida, desde aquele momento eu sou pai. E minha esposa falava, está mexendo, Robson, está mexendo, Robson. E o que eles querem fazer com a legalização do aborto? Assassinar crianças. Querem matar pessoas. Por qual motivo? Por causa da irresponsabilidade. Eles querem promover a imoralidade, querem promover a promiscuidade, querem promover a libertinagem, esse carnaval satânico. Eles distribuem camisinhas. Isto é um absurdo. A igreja de Cristo é contra o aborto. A igreja de Cristo é contra o assassinato. Nós não podemos nos relativizar. O que eu quero dizer a vocês, estão se levantando anticristos, homens e mulheres, eles estão acabando com os valores cristãos, eles estão dizendo que são cristãos, eles estão dizendo que Deus falou através da boca deles, mas o que eu quero dizer à igreja, infelizmente, Paulo fala que a igreja vai se apostatar. O que é apostatar? É se afastar. A igreja vai abrir mão dos valores, e eu venho aqui para poder dizer a vocês, prestem bem atenção, nós não podemos nos aculturar, nós não podemos nos relativizar, nós temos que nos manter nos valores bíblicos, nós devemos nos manter na posição que Cristo nos chamou, que o Espírito Santo nos regenerou. É a última hora formosa de Cristo. Jesus está às portas. Você que se converteu há 20, a 30, a 40, a 50 anos, dessa palavra queimar no teu coração, dessa palavra ferver dentro da tua alma, porque essa palavra vem do trono de Deus, é um alerta. Querem uma profecia? Levanta a tua mão. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E por que ocorrerá esse relativismo? Porque as igrejas contemporâneas, as igrejas atuais, elas vão se apostatar por causa dos anticristos. Em outras palavras, para ser mais claro com os senhores e as senhoras, por causa dos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. Esses homens usam a palavra para ficarem ricos. Eles usam a palavra para arrancar dinheiro das pessoas. Vendem pedaço de terreno nos céus. Presta atenção, isso já está acontecendo no Brasil. Vendem pedaço de terreno nos céus, jovens. Esses homens vendem canetas por R$100, toalhas por R$200. Graças a Deus que eu estou numa igreja cristã. Essa aqui eu recebi e não paguei nada. Glória a Jesus. Aplauda Jesus, igreja. Igreja de Cristo não paga. Por causa dos falsos profetas. Olhem para mim. Olhem para mim. Eu rodei mais de 1 hora para poder vir aqui. E eu sei, e o Espírito Santo sabe, e o nosso Pai, porque não é meu Pai, Jesus fala assim, Pai nosso, Ele é teu, Ele é meu, Ele é do irmão da direita e irmão da esquerda. Esse irmão que está atrás também é filho do mesmo Pai, o Pai que está nos céus. O que vai ocorrer com esta igreja? Ela vai se relativizar de tal forma que já surgiu e ainda vão surgir pastores e pastoras lésbicas. E vão dizer
que nós não sabemos evangelizar os homossexuais, só que eles não conhecem a nossa história. Eles não conhecem a história do pastor João Batista. Eles não conhecem a tua história e o teu compromisso com o evangelho. Eles vão dizer que ser próspero é o maior desejo de Deus para você. E vão dizer dessa forma: Deus quer te dar muitas riquezas. Eles vão dizer que você não anda, ou as coisas não acontecem na tua vida, porque tem um encosto na tua vida, e você precisa de uma cobertura espiritual. Mas quando Deus se humaniza na pessoa de Cristo, Filipenses capítulo 2, verso 5, quando se humaniza, quando ele se faz homem, quando ele vem para cá, para esta terra, há mais de 2 anos, exatamente como nós, ele morre na cruz, ele fala, ele se entrega na cruz. Nas mãos de Jesus foram colocados pregos, em seus pés também, na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. A história diz que os espinhos eram mais ou menos do tamanho deste meu dedo. Ele foi açoitado pelos romanos, de tal forma que dava para se ver, dependendo da força do golpe, os órgãos internos ou os ossos de Jesus. A haste horizontal e vertical era tão pesada que ele não conseguiu carregar. E ele recebeu uma ajuda para não morrer no caminho. E quando ele fala, está consumado, foi com esta palavra que você se converteu, meu irmão. Você lembra disso há quantos anos? Não foi com isso que você se converteu? Não foi com isso, minha irmã? Não foi isto? Quando disse assim, está consumado, o véu se rasga. Olhem para mim. Está consumado, o véu se rasga. Pesava toneladas, cerca de 18 toneladas, se rasga do alto. Sabe o que ele quis dizer ali? Não sei qual é o teu nome, se eu acertar, é pura graça. Luciano, Raquel, João, José, Maria, Joana, David, Samuel. Agora vocês têm acesso a mim. Eu sou o pai de vocês. Felipe começou a entender isto. Felipe começou a entender isto quando disse dessa forma para Jesus: mostra-nos o Pai, que nos basta. Porque os discípulos chegaram até Jesus em determinado tempo e falaram assim: nós estamos curando, estamos expulsando demônio, estamos fazendo isso. Alegre-se não por essas coisas, mas por ter o nome no livro escrito, no livro da vida. Preste bem atenção. A igreja contemporânea, a igreja atual, ela vai se relativizar, ela vai se aculturar, ela vai se moldar ao que o mundo fala. Porque João fala assim: não ameis o mundo nem o que no mundo há. A Bíblia nos mostra 3 tipos de mundos. O primeiro mundo é o mundo metafísico, o mundo espiritual. O segundo mundo é o mundo humano. E o terceiro mundo é o mundo moral. O que João está dizendo? Não ame, não se apegue, não acata este mundo imoral. Não se relativize, não se acultura, não pegue nada neste mundo, porque quem se apegar a este mundo, o amor do Pai não estará nele. O que eu quero dizer a vocês, é momento de despertar. Aquela palavra de 10, 20, 30 anos atrás, ou meses, quando você se converteu, ela tem que estar fervendo em teu coração. Qual é a palavra, pastor? Deus ama o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna, 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 tenha a vida eterna. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E você pode entrar com enxaqueca, com miopia, com
banal, entra manco, entra sem mão, entra sem pé, entra paralítico, mas o importante é ouvir o soar da trombeta, mas o importante é ver o Pai, o importante é ver o Filho, o importante é ver o Espírito Santo. Nós nos convertemos para ser arrebatados, não é momento de fraquejar. Acordem, despertem, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Ele vai rasgar esse céu e dizer dessa forma: vinde a mim, bendito, oh meu Deus do céu, vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai.